Existe um momento curioso que acontece sempre que o mundo parece ficar instável. Talvez você já tenha vivido isso. Você está seguindo sua rotina normal, trabalhando, resolvendo coisas do dia a dia, talvez pensando em planos para o futuro, uma viagem, uma mudança de casa, um investimento que você pretende fazer nos próximos meses. Tudo parece relativamente previsível, até que surge uma notícia. Pode ser uma crise financeira, uma tensão entre países, um banco que quebra, uma guerra que parece estar prestes a começar. E de repente, algo muda no ar. Não é apenas uma informação, é quase uma mudança de temperatura no ambiente. O mercado reage, as manchetes ficam mais intensas, analistas começam a aparecer na televisão com gráficos e previsões. E mesmo que você não esteja diretamente envolvida com o mercado financeiro, algo dentro de você sente uma inquietação silenciosa. Porque existe uma pergunta que aparece quase automaticamente na mente das pessoas nesses momentos: para onde está indo o dinheiro? Porque quando crises acontecem, o dinheiro parece desaparecer. Mercados caem, empresas perdem valor, fortunas parecem evaporar. Mas existe uma verdade curiosa que raramente aparece nas manchetes. O dinheiro raramente desaparece. Ele se move, ele muda de lugar, ele muda de mãos. E ao longo da história, existe um padrão silencioso que se repete sempre que o mundo entra em momentos de incerteza. Um padrão que separa pessoas que entram em pânico de pessoas que conseguem atravessar crises com estratégia. A maioria das pessoas acredita que crises são momentos de destruição financeira. Mas quem observa com atenção percebe algo diferente. Crises são momentos de redistribuição, e entender esse movimento pode mudar completamente a forma como você enxerga dinheiro. Eu sempre fui fascinada por esse tipo de padrão. Não necessariamente pelos eventos dramáticos em si, guerras, colapsos econômicos ou crises políticas, mas pela reação humana a esses eventos. Existe algo quase hipnótico em observar como pessoas diferentes respondem ao mesmo cenário. Algumas entram em pânico, outras entram em ação. Algumas vendem tudo, outras compram. Algumas param completamente qualquer planejamento financeiro, outras começam a planejar ainda mais. E o curioso é que muitas vezes essas pessoas vivem na mesma cidade, têm rendas parecidas, trabalham em áreas semelhantes, mas chegam a resultados completamente diferentes. Por quê? Essa pergunta sempre me intrigou, e quanto mais eu estudava comportamento financeiro, economia e história econômica, mais percebia que quase tudo se resume a algo muito simples: estado mental. Quando o mundo parece estável, as decisões financeiras são relativamente previsíveis. As pessoas trabalham, recebem, gastam, investem um pouco e seguem suas vidas. Mas quando o mundo entra em crise, o cérebro humano muda de modo. Existe um mecanismo muito antigo dentro de nós, um mecanismo que ajudou nossos ancestrais a sobreviver. Quando percebemos a ameaça, o cérebro ativa algo chamado modo sobrevivência. Nesse modo, a prioridade deixa de ser crescimento. A prioridade passa a ser proteção. Proteger recursos, evitar riscos, garantir que o amanhã seja possível. Esse mecanismo foi extremamente útil durante milhares de anos de evolução humana, mas no mundo financeiro moderno, ele pode criar decisões perigosas.
Porque quando o cérebro entra em modo sobrevivência financeira, ele começa a interpretar quase tudo como ameaça. Mercados caindo parecem sinal de desastre absoluto. Investimentos parecem perigosos. Risco parece algo que deve ser evitado a qualquer custo. E nesse estado emocional, muitas pessoas fazem exatamente o tipo de decisão que prejudica o futuro financeiro delas. Elas vendem ativos quando os preços estão baixos. Elas param de investir quando os mercados estão em queda. Elas tentam proteger cada centavo, mas acabam abrindo mão do crescimento de longo prazo. É como se estivessem tentando atravessar uma tempestade correndo em círculos. Agora, imagine uma situação diferente. Imagine uma pessoa que construiu uma base financeira sólida ao longo do tempo. Ela tem reservas, ela tem investimentos diversificados. Ela entende que ciclos econômicos fazem parte da história. Quando uma crise surge, essa pessoa também vê as mesmas notícias. Ela também percebe a tensão global, mas a reação dela é diferente. Ela não está tentando sobreviver ao próximo mês. Ela está pensando nos próximos anos. E essa diferença muda absolutamente tudo. Pesquisas de economia comportamental mostram que pessoas que possuem reservas financeiras equivalentes a 6 meses de despesas apresentam níveis significativamente menores de ansiedade durante crises econômicas. Isso não significa que elas ignoram o que está acontecendo. Significa que elas têm espaço mental para pensar. E quando existe espaço mental, surge estratégia. Porque crises financeiras não são apenas momentos de perda, são momentos de realocação. Quando o mundo entra em pânico, capital começa a se mover. Investidores procuram segurança. Governos tomam decisões emergenciais. Empresas se adaptam. Setores inteiros da economia mudam de direção. E nesse processo silencioso, o dinheiro começa a migrar. Alguns ativos perdem valor, outros ganham. Algumas indústrias sofrem, outras se fortalecem. Ao longo da história, existem exemplos fascinantes desse fenômeno. Durante grandes crises financeiras, alguns ativos se tornam refúgios. O ouro, por exemplo, tem sido historicamente um desses ativos. Em momentos de instabilidade global, investidores muitas vezes procuram proteção em ativos considerados mais seguros. Em outros momentos, o capital se move para moedas fortes ou para setores estratégicos da economia. O ponto importante aqui não é prever exatamente qual ativo vai subir ou cair. O ponto importante é entender o padrão. O dinheiro não desaparece, ele se move. Agora vamos simplificar isso com uma pequena simulação mental. Imagine duas pessoas com exatamente o mesmo patrimônio inicial. Ambas investiram durante anos. Ambas possuem portfólios semelhantes. Então, surge uma grande crise global. Talvez uma guerra, talvez um colapso financeiro, talvez uma recessão profunda. A primeira pessoa entra em pânico. Ela vende tudo. Ela decide esperar até que tudo volte ao normal. A segunda pessoa faz algo diferente. Ela revisa seus investimentos, ela ajusta algumas posições, mas mantém sua estratégia de longo prazo. Se considerarmos um retorno médio anual de 8% ao longo do tempo, algo interessante começa a acontecer. No primeiro ano, a diferença entre essas duas estratégias parece pequena. No segundo ano, ainda parece modesta. Então, o tempo começa a trabalhar. E é aqui que a mágica acontece. O crescimento composto entra em cena. O dinheiro começa a gerar dinheiro. E lentamente, quase silenciosamente,
a distância entre essas duas decisões cresce, não por causa da crise em si, mas por causa da reação à crise. Essa é a parte mais fascinante da psicologia financeira. Eventos globais são importantes, eles mudam economias, eles alteram mercados, mas raramente são o fator decisivo no destino financeiro das pessoas. O fator decisivo quase sempre é comportamento. E quando você entende isso, algo muda dentro de você. Antes, crises pareciam ameaças inevitáveis. Depois, elas passam a ser parte do cenário. Antes, cada notícia parecia urgente. Depois, ela se torna apenas mais uma informação. Antes, decisões financeiras eram reativas. Depois, elas passam a ser estratégicas. Essa mudança interna transforma muito mais do que investimentos. Ela muda a forma como você enxerga oportunidades. Ela muda a forma como você negocia. Ela muda a forma como você planeja o futuro. Porque quando o mundo muda, e ele sempre muda, quem realmente está preparado não é quem tenta prever o futuro, é quem construiu uma base forte o suficiente para atravessar qualquer cenário. E essa construção começa muito antes da próxima crise. Ela começa hoje, em silêncio, com pequenas decisões, com hábitos consistentes, com uma mentalidade que entende que crises não são apenas momentos de medo, são momentos de movimento. E quando você aprende a observar esse movimento, algo muda. Você deixa de perguntar o que vai acontecer com o dinheiro e começa a perguntar algo muito mais poderoso: para onde ele está indo? Porque muitas vezes a resposta para essa pergunta é exatamente onde estão as maiores oportunidades do futuro.